A questão da segurança pública tem preocupado muita gente em Porto Alegre. Dados da Secretaria de Segurança do Estado mostram que entre 2014 e 2015, o roubo e furto de veículos cresceu na capital. Os assaltos em geral também aumentaram, inclusive os arrastões. Já nas zonas mais periféricas da cidade, a situação é ainda mais crítica. Os casos de execução ligados à guerra do tráfico se tornaram rotina e a população vive em ritmo de toque de recolher. Este é o assunto que nós vamos tratar e discutir agora com o Tenente-Coronel Rogério Stumpf, do Batalhão de Operações Especiais da Brigada Militar, o Paulo Daniel dos Santos, coordenador estadual da Central Única das Favelas, e o José Paulo Barros, vice-presidente da Associação de Moradores do bairro Menino Deus. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Bom, é difícil, a gente tem diferentes pontos de vista e a gente vai tentar, então, contemplar todos eles. Vamos começar ouvindo as realidades dos representantes dos moradores. Qual é a situação da segurança que, por exemplo, a CUFA percebe hoje e também da Associação de Moradores do Menino Deus? Vamos começar com a CUFA, Paulo. A gente tem tido acesso nos últimos 5 anos, a gente vem desenvolvendo um projeto aqui no Rio Grande do Sul, principalmente Porto Alegre, que é um projeto chamado Circuito Papo Reto, onde a gente circula todas as escolas municipais. Então, geralmente as escolas municipais elas ficam localizadas nas periferias onde existem mais vulnerabilidade. Então, quando a gente tem acesso diário à questão dessa violência, a gente precisa entender que existe, como a gente estava conversando antes do programa começar, existe a questão do tráfico, da criminalidade e existe aquelas pessoas que estão no meio entre aquilo, né? Entre a criminalidade e a ação policial e essas pessoas que ficam nesse meio termo. Como a gente tem trabalhado muito tempo dentro das escolas, a gente vê esse reflexo nos jovens, né? Porque interfere muito o dia a dia da escola depois de uma execução, depois de um ato violento dentro das comunidades, aquilo interfere muito. Então, a gente vê que no desenvolvimento desse jovem, ele é muito afetado, né? E as famílias, elas sentem muito disso. Então, pelo que a gente tem de experiência, a gente sente que a família que mora dentro da periferia e da comunidade, ela se sente vulnerável muito tempo, né? Você sente isso, eles sentem que é uma violência exacerbada que vem evoluindo conforme o tempo. E é o que a gente trabalha, o que a gente acredita dentro da instituição, é que a única ferramenta de diminuir a violência e a criminalidade é prevenção. Sim. Porque depois que o cara ele passa por problemas, depois que a gente, como a gente fala aqui no Sul, ele se rala, né? A gente trabalha dobrado para tentar recuperar essa pessoa. E quando você alcança ele na formação da personalidade, as suas chances, elas duplicam, triplicam. De você mudar aquela vida, de você mudar aquela família. Então, eu acho que uma das coisas que a gente pode, e seria necessário a gente investir com força na questão da prevenção. De você mostrar que aquele jovem, por mais que ele viva dentro daquela comunidade, ele não precisa fazer parte daquele cenário. Ele não precisa ser um integrante, ele não precisa ser uma vítima e ele também não precisa ser o agente de atuação dentro daquele movimento. Sim. Agora passo para a perspectiva do Barros, que representa a Associação de Moradores do Bairro Menino Deus. Como vocês estão percebendo essa situação, esse panorama atual da segurança pública em Porto Alegre? Olha, a segurança pública, pode-se dizer, não só em Porto Alegre, mas em todo o estado do Rio Grande do Sul, ela realmente está numa situação muito crítica. Como representante da comunidade, eu não vim aqui somente para apontar os problemas, mas sim também ajudar a buscar soluções pontuais, mas não deixar de fazer, já de início, uma crítica às autoridades que são efetivamente responsáveis pela segurança pública. E quando eu digo isso, eu não coloco nesse rol as polícias, porque as polícias... Nós temos acompanhado, enquanto presidente de associação, estamos nos reunidos, tanto a Polícia Militar como a Polícia Civil, elas têm feito o que podem e o que não podem com seus materiais. Existe sim, a gente sabe, uma defasagem de efetivo, não existe um investimento em segurança pública. E o nosso governador, infelizmente, que é um dos responsáveis pela segurança pública, hoje ele se encontra de braços cruzados. Nós estamos em Porto Alegre aí com uma taxa de homicídio das maiores do país.
proporcionalmente ao número de habitantes, ocorrem mais homicídios em Porto Alegre que em São Paulo, que em cidade de Nova York. Enfim, o bairro Menino Deus, mais especificamente, está acuado pela bandidagem. Bandidagem essa que talvez não tenha tido também as suas oportunidades, por falta, como eu já falei, de políticas públicas, entendeu? Que buscam tirar essas pessoas das ruas. No bairro Menino Deus, por exemplo, nós temos em quase cada esquina um drogado caído, deitado, e, infelizmente, a prefeitura, que poderia também fazer alguma coisa, não se movimenta nesse sentido de tirar essas pessoas da rua, e não só tirar, mas dar condições para que as mesmas se recuperem e não voltem a delinquir. Então, estamos aqui no caminho de apontar soluções, mas também sem deixar de cobrar de quem efetivamente deve tomar providências para que melhore a segurança pública no estado do Rio Grande do Sul, mais precisamente em Porto Alegre. Bom, eu vou partir, por exemplo, de 2 pontos que foram citados aqui nas primeiras participações. Primeiro, o esforço da Brigada Militar. A gente sabe o esforço não só da Brigada, mas como da Polícia Civil, que em outras oportunidades aqui no programa relataram os problemas de estrutura e, né, me fugiu a palavra agora, mas assim, a queda, né, de investimento, na redução de investimento nas 2 estruturas, da Polícia Civil e da Brigada Militar, que vão resultar, obviamente, né, na estrutura total das polícias em Porto Alegre. E a outra, a prevenção, que também em outras oportunidades, quando conversamos aqui com outros representantes da Brigada Militar, se falou muito em ações de inteligência, em prevenção. Se foi usado, na época foi usado o exemplo da Blitz, ou operações específicas. E eu vou citar, então, já passando para o Tenente-Coronel Stumpf, a questão, por exemplo, da Operação Avante, que tem mobilizado bastante a Brigada Militar. A gente pode já mensurar o resultado, por exemplo, desta operação? Particularmente, eu sou coordenador geral da Operação Avante. Sim. Nesse caso, assim, nós estamos atuando em Porto Alegre, na Grande Porto Alegre, até São Leopoldo, Novo Hamburgo, Sapiranga. Essas atuações elas são diferenciadas, porque nós temos uma tropa especializada. A atuação da brigada seria nos locais de maior vulnerabilidade, com um trabalho proativo, buscando vários tipos de abordagem de pessoas, a ônibus, a táxi. É uma atuação direta naqueles locais onde tem o maior índice de criminalidade. Atualmente, do período, foi mais ou menos 28 de janeiro que começou essa operação. Ela começou de uma forma sistêmica, 2 dias por semana. Posteriormente, face até a necessidade e a atitude proveitosa que teve dessas ações, a Brigada entendeu em aumentar a quantidade de dias, sendo todos os dias essa participação. Então, nós tivemos nesse período, a partir do dia 28 de janeiro, mais de 400 prisões. Tá? Então, a atuação da Brigada Militar ela é muito proativa. Nós estamos assim, atuando nesses locais de maior criminalidade. Nós tivemos uma atuação muito forte no Jardim Planalto, na Eduardo Seco, ali, onde teve uma escola que veio a questão de fechar por alguma situação ali, mas a Brigada atuou exclusivamente na Operação Avante. Nós prendemos até alguns fuzis, metralhadoras, e na semana anterior também prendemos grande quantidade de munições. Então, a Operação Avante ela está sendo muito positiva, não só em Porto Alegre, mas também na Grande Porto Alegre, até no Vale do Rio dos Sinos. E também, assim, essa Operação Avante, assim, com maior aporte está nessa região, mas está sendo desenvolvida em todo o estado. É um programa sistêmico da Brigada, onde se utiliza ferramenta com dados estatísticos de maior criminalidade, com os horários e aqueles locais onde está tendo o maior potencial a sociedade. Bom, eu vou agora eu vou focar uma zona específica de Porto Alegre que vai acabar, por exemplo, tendo uma referência como periferia, também próxima ao bairro Menino Deus, né? E, obviamente, a Brigada Militar tem monitorado também a disputa, né, entre gangues rivais, entre grupos rivais no Morro Santa Teresa, né? Vou começar de novo com a CUFA. Como é que a gente pode trabalhar? Porque está claro que parece que só o policiamento ou só a ação da Brigada Militar não está resolvendo esses conflitos. Como é que a gente pode trabalhar, já que também o Barros falou em outras políticas, não só de segurança, de repressão ao crime,
que a gente pode, então, tentar melhorar essa situação? Estou citando apenas uma região de Porto Alegre, temos outras. Sim. Mas vamos começar pelo Santa Teresa, pelo Morro Santa Teresa. O Morro Santa Teresa, para a instituição, para a Central Única das Favelas, ele tem a gente tem um carinho muito grande porque a CUFA Rio Grande do Sul começou lá. Né? Inclusive, quando eu vim de São Paulo morar no Rio Grande do Sul, eu fui morador do Santa Teresa por muitos anos. Então, a nossa relação é uma relação muito próxima, a instituição ela tem uma relação muito próxima. E aí, quando a gente fala assim do que se pode ser feito, são algumas coisas que são importantes. Por exemplo, quando você vai atuar dentro de uma comunidade, você precisa entender quais são os pontos onde você pode acessar a comunidade. Por exemplo, uma associação de moradores é um ponto onde você pode ter esse diálogo com a comunidade, mas principalmente as escolas. As escolas elas têm sido assim, ó, um ponto porque aquele jovem que ele não tem aquele acesso saudável à sociedade dentro do ambiente escolar, ele tem. Né? A CUFA, nos anos anteriores, a gente trabalhou por camadas as comunidades. Então, no primeiro momento, alguns anos atrás, a gente trabalhou o jovem, no segundo momento, a gente tentou trabalhar a família e agora a gente está num projeto que trabalha com o educador. Né? Porque o educador, não só o professor, mas o educador é o diretor, a diretora, o porteiro, a cozinheira. Como você fortalece esse profissional que está com acesso ao jovem mais do que os próprios pais? Hoje o aluno está mais dentro da escola, né? Ou deveria estar mais dentro da escola, do que o próprio pai tem um acesso com aquilo. Então, uma das formas que a gente encontra, a gente entende que a gente pode tentar minimizar essas ações, e não é algo que a gente possa pensar, pô, mas então se a gente fazer agora, vai ter amanhã um resultado? Talvez não, talvez seja um pouco mais demorado. Mas você trabalhar com o educador, você fortalecer esse profissional, você fortalecer a estrutura da escola e você levar a prevenção para dentro do ambiente escolar, nos facilita você ter acesso a esse jovem. Porque quando a gente fala, por exemplo, sobre o crime, ou a gente fala sobre o tráfico, ou a gente fala sobre o bandido, a relação que, por exemplo, a Brigada Militar tem é diferente da comunidade tem. Então, ao mesmo momento que o cara que é um traficante, para algumas pessoas ele é o bandido, para aquele jovem é o primo, é o irmão, é o vizinho. E da mesma forma como ele fica assustado de ver aquela violência, talvez o que caiu também faça parte da história dele, da família dele. Nada justifica a violência e a criminalidade, mas existem pontos que a gente pode estruturar. E o que a gente vem trabalhando há anos dentro da periferia, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas no Brasil, é a questão da invisibilidade. Esse jovem, ele passa, desde que ele nasce no ambiente dele, ele é invisível. E às vezes a criminalidade, ela dá essa visibilidade para esse jovem. Às vezes uma arma na mão, ela tem um potencial muito maior do que uma carteira assinada. Sim. Então, o que a gente acredita é que as instituições sociais, elas têm o dever de ajudar as outras instituições a fazer isso. Porque eu estou trabalhando com a base. Talvez se eu conseguir salvar ou de redirecionar aquele jovem ali, no futuro ele não esteja dentro dessa guerra. Sim. Ele não seja um atuante dentro dessa guerra. Né? Eu quero só deixar num gancho aí para a gente voltar essa questão, Sim. já como atitudes preventivas ou iniciativas para a gente tentar resolver essa situação. Não posso deixar de falar sobre a perspectiva da Brigada Militar para o morador da periferia. Sim, com certeza. E aí eu vou voltar, só para... Não deixa eu esquecer, Paulo. Beleza, muito bem. pode deixar. Passando agora para o Barros, né? A Associação de Moradores, o bairro Menino Deus. Como é que ele enxerga esse conflito, né, na região, por exemplo, do Morro Santa Teresa? Se isso tem reflexos no bairro, que é próximo, e se algumas medidas ou práticas estão sendo tomadas a partir dos moradores frente à criminalidade que pode estar, né, tendo reflexos ali no bairro, ou seja, um pouco mais abaixo, descendo o morro. Sem dúvida nenhuma que a proximidade, digamos assim, desses locais de maior conflagração, como é, no caso, o bairro que o senhor citou, eles influem diretamente no índice de criminalidade que existe. No bairro Menino Deus, não existe mais horário para assaltos, para furto, roubo de carros, arrombamentos de casa, de veículos. Sim. Enfim, a proximidade realmente ela tem alguma influência. Mas, obviamente, que não podemos colocar como causa da criminalidade a proximidade. Tá? O que acontece efetivamente é que, volto a repetir, a falta de políticas públicas de investimento
como o amigo falou, numa prevenção para que o jovem, o adolescente, a criança, digamos assim, ela não se encaminhe, digamos, para o consumo de drogas. No caso, o crack, que é uma droga bem fácil de aquisição. Sim. O que eu entendo é o seguinte: hoje em dia, o problema está a médio e longo prazo. Para que impacte na segurança pública, nós temos que ter escolas de turno integral, onde a criança entra de manhã, no contraturno ela tem atividades físicas e que desperte as suas potencialidades, no sentido de até, quem sabe, sair dali um campeão, como nós temos diversos aqui no estado do Rio Grande do Sul, e chegue em casa de noite cansada e não seja cooptado pelo tráfico de drogas. Em relação às ações que a Associação de Moradores do Bairro Menino Deus está fazendo, nós temos ações pontuais, tem dado algum resultado, mas efetivamente o que se entende que o que dá efetivo resultado é a presença do policial militar fardado nas ruas. E hoje em dia, basicamente, quase não se vê policial fardado nas ruas, não em função de que, mas em função de que o efetivo da brigada não tem sido reposto. Nós criamos o SOS Menino Deus, voltados à segurança pública no bairro Menino Deus, e temos feito diversas atividades, palestras em escola, temos chamado a atenção da comunidade, feito caminhadas, até a Brigada Militar nos acompanha, no sentido de que as autoridades realmente responsáveis, elas se sensibilizem e coloquem mais policiamento na medida do possível, mais viaturas, e que se tente diminuir um pouco esse... O senhor observa, por exemplo, investimentos privados, particulares, em instrumentos, tecnologia, para evitar, porque a gente conhece hoje uma indústria voltada à segurança, com monitoramento 24 horas, sistema de câmera, alarmes. A comunidade tem investido nisso, tem gastado seu próprio recurso nesse tipo de ação? Cada vez mais a sociedade, a comunidade, as pessoas sabem, entendem e estão fazendo um investimento maior no sentido de se fechar dentro de casa. Nós temos, as pessoas estão gradeando as suas casas, as pessoas estão colocando câmeras dentro de casa, nos seus pátios, e essa é uma maneira que se encontra para que, de alguma forma, se previna o crime, em consonância, logicamente, com a tecnologia das polícias civil e polícia militar, que facilita. Nós estamos num período aí de as tecnologias, as mídias abertas, em que é possível uma interlocução bem fácil e bem rápida com as instituições de segurança, e nesse sentido a comunidade realmente está se armando, digamos assim, com essas tecnologias que lhes são favoráveis. Bom, e a Brigada Militar, como enxerga o uso, essas tecnologias, não só o uso da tecnologia por parte da Brigada Militar, tivemos ali o caso do WhatsApp, por exemplo, um aplicativo, né, de celular, mas também esse investimento dos moradores, isso facilita, de certa forma, às vezes traz uma noção de segurança falsa, e como a Brigada Militar encara também essa perspectiva de falta de segurança, né, de alguns moradores, a presença do policiamento ostensivo, que dá essa sensação de segurança. E ainda vou mais, né? Como é que o senhor encara uma situação onde o problema parece que entregue nas suas mãos, mas não pode agir diretamente, como os dois representantes dos moradores aqui nos mostraram, de que a criminalidade vem antes, né? Não é no ato do crime. O processo da criminalidade começa muito antes. Como eu diria assim, se nós vamos falar no ato do policiamento direto, na criminalidade em si, nós já estamos lá no final. Sim. Que eu acho que o principal é como foi falado aqui. Nós temos que iniciar lá na educação, com as crianças, ocupando elas, dando um espaço para que ela aprenda, que ela consiga dizer não no futuro. E não só isso, os pais, as mães, os irmãos, também têm uma profissão. Que eu acho o problema hoje, assim, nós investimos muito pouco em educação no Estado, acho que nós temos que melhorar a educação, porque daí nós vamos fazer um futuro melhor para todo o Rio Grande do Sul. E nisso aí nós temos também, assim, de repente, fazer programas sociais, públicos, onde nós conseguimos, pega uma família e que ela consiga desenvolver, que ela tenha um trabalho, tenha uma profissão, que ela consiga desenvolver a vida dela. E não fique dependente apenas de políticas de Estado em receber, vamos dizer, receber o salário sem produzir. Ela tem que produzir, por quê? Toda a economia, todo o Estado em si, ele tem que ter uma produção.
E a família, as famílias tendo um aporte do Estado, conseguindo auxiliar essas crianças que elas no futuro consigam se desenvolver, tenham oportunidades, consigam chegar numa faculdade, consigam desenvolver todo um contexto familiar, obviamente que nós diminuiremos a criminalidade no futuro. Sim, isso é uma perspectiva a longo prazo. Sim. Agora, a curto prazo, por exemplo. Curto prazo, a própria comunidade do Menino Deus é um exemplo, ela já tem uma grande interlocução com a Brigada Militar, a proximidade é muito grande, a Brigada Militar também atua diariamente, foi desenvolvido ali um trabalho com cães ali na região, tá? Entre outras modalidades. Mas mesmo assim, em algum momento que venha acontecer, a sociedade também ela se autoproteger ou ela desenvolver algum mecanismo de segurança é importante, porque qualquer mecanismo que tu venha desenvolver para a tua proteção ou qualquer cuidado que tu venha ter também na chegada de casa, do teu comércio, isso aí ajuda num contexto geral. Fora isso, até assim, agora então, puxando para a questão da brigada, mais diretamente o trabalho que está sendo feito todo pelas unidades de área ali, no local do Menino Deus é o primeiro BPM, a brigada também tem se desenvolvendo Avante. Dentro dessa operação Avante, vai ser agora colocado em prática uma terceira fase, onde vai ser desenvolvidos locais de grande vulnerabilidade, onde nós teremos policiamento comunitário. Então, nós teremos alguns postos para que tenha uma interlocução com a comunidade para trazer essa visão e a própria visão da brigada em relação à comunidade, para que, em conjunto, a gente consiga tentar dirimir as dificuldades vamos dizer, para a violência e criminalidades locais. Porque a gente sabe que uma polícia, ela trabalha para o povo e o povo também tem que ter uma interlocução com a polícia para que a gente consiga, vamos dizer, da melhor maneira, achar a forma mais saudável e viável para resolver a questão que está acontecendo hoje. Agora, bom, além dos recursos técnicos, Tenente Coronel, a gente tem, agora sim eu vou tocar naquela questão, Paulo, a gente vê a imagem da Brigada Militar, o policiamento comunitário aproxima da comunidade. E a gente pode acreditar que no bairro Menino Deus, a demanda pela Brigada Militar, a vontade de ter o policial próximo é muito grande, e com essa iniciativa de policiamento da comunidade, vai aproximar ainda mais a Brigada Militar. Mas a Brigada Militar, eu parto do princípio de que no Menino Deus ela é bem-vinda. Como a Brigada Militar é vista, na sua opinião, na sua experiência, e depois eu vou passar para o Paulo, em zonas periféricas? E aí eu trato especificamente daquilo que o Paulo citou, da perspectiva do criminoso dentro da comunidade, das diferenças de percepção e ponto de vista, do empoderamento, às vezes, do criminoso, da figura do criminoso dentro de uma comunidade. É diferente da Brigada Militar? Quando a Brigada Militar chega no Menino Deus, é diferente de, por exemplo, entrar no Morro Santa Teresa? Como ela é recebida pela comunidade? Eu acho que assim, a forma de ser recebida, a mesma pessoa que está lá na Santa Teresa, está no Menino Deus, é o povo, é o público em si. Então, as pessoas de bem recebem a brigada bem. As pessoas, de repente, estão envolvidas com algum ato criminoso, vai receber de uma forma diferente. Mas a interlocução da Brigada Militar em todos os locais é da mesma forma. Tanto que, até não pode, a questão vai ser lançado esse programa agora, logo, mas por isso até que nós tive uma reunião hoje de manhã com o Comando Geral, e na sequência vai ser lançado essa atuação, né, Polícia Comunitária, e será nos locais, de repente, assim, onde nós estamos com um maior problema de violência, para tentar o quê? Unir a população, trazer as informações e nós também garantimos a eles maior segurança naqueles locais. Sim. Então, a recepção da brigada ou do público dos locais, digamos assim, nós dois queremos a mesma coisa. Então, as pessoas de bem que estão lá e a brigada faz parte da sociedade, acho que não tem, a receptividade é igual para a gente chegar num denominador para garantir uma ordem pública, a melhor forma de diminuir a criminalidade nesses locais. Paulo, tu percebe da mesma forma? Existe uma diferença na recepção da Brigada Militar dentro de uma periferia ou dentro de um bairro mais central na cidade? Como o comandante falou, eu, por ser morador de periferia, eu acredito que assim, quem se incomoda com a presença da brigada é realmente quem está à beira da lei, né? Quem está fazendo alguma coisa errada. A comunidade, muito pelo contrário, acho que a comunidade ela sempre se sente até mais segura, né? Com essa relação. Obviamente que essa proximidade, culturalmente, ela não é muito trabalhada, mas é algo que precisa ser trabalhado não só, mas de ambos os lados, essa proximidade ela precisa existir.
mas eu acho que é muito mais, eu acredito que seja muito mais folclórico, assim, a questão do... Eu só queria compartilhar uma coisa com vocês, por exemplo, eu que sou morador ali de Santa Teresa, quando eu ia fazer, por exemplo, currículo para trabalhar, sei lá, no Nacional, ou no mercado ali, eu colocava Santa Teresa e os meus colegas de escola, por exemplo, colocavam o Menino Deus. Sim. E aí, nesse questionamento, a gente fala assim, tá, mas por que tá colocando o Menino Deus? Não, porque o Menino Deus é o bairro de burguês, cara. Aí tu pega o serviço, se tu bota Santa Teresa, tu não pega. Então, quando você tem essa questão cultural enraizada dentro dos jovens, esse problema ele vai crescendo, né? E aí, como trabalhar isso? Ressignificando os espaços. Então, por exemplo, o postão ali da Cruzeiro é um dos focos onde tem tido muito caso de violência. Nos últimos meses, para cá, existiram mortes dentro do próprio postão. Só que, cara, o Alberto Bins, que é uma escola que é na frente do postão, foi a escola onde eu fiz o meu ensino fundamental. E aí eu até faço um convite, aproveito aqui só fazer um convite tanto para a associação quanto para a brigada, que no dia 18 desse mês a gente está lançando o nosso seminário chamado Giro Preventivo, que é um seminário onde a gente reúne escolas daqui e educadores no Alberto Bins, dentro da escola, para trabalhar prevenção ao uso de drogas e violência no espaço escolar. Então, quando você ressignifica esse espaço, você muda essas posturas. Porque, por exemplo, eu falo isso, por que é importante fazer isso? Quando eu e minha equipe lá no escritório da CUFA, a gente vai contatar as escolas, tiveram escolas que não queriam ir no Alberto Bins, por exemplo, porque julgaram que a violência era tamanha que eles não se sentiam seguros. Então, você imagina um educador, um professor que, em qualquer lugar, em qualquer comunidade, o professor ele tem uma referência diferente, porque mesmo aquele cara que esteja envolvido no crime há muito tempo, ele sempre vai lembrar daquela professora, aquele professor que foi bacana com ele, que foi legal. E esses professores se sentem acuados. E são pessoas que elas não podem viver assim. Então, o nosso trabalho é você procurar exatamente nesses locais onde tem essa maior vulnerabilidade e você ressignificar aquele espaço. A Cruzeiro e ali o Alberto Bins, ele não pode ser lembrado como um espaço de violência. Muito pelo contrário, tem que ser lembrado como um espaço de uma comunidade. Porque, se a gente for usar números e estatísticas, a comunidade, as pessoas que não estão envolvidas no tráfico de droga, na criminalidade, elas são um número muito maior. Sim. O crime é muito menor. É questão de 15%, 20% estão envolvidos direto ou indiretamente. Agora, você imagina toda aquela comunidade que fica refém das situações. Ressignificar esses espaços é importante, né? E para que o menino tenha orgulho de dizer que também mora no Santa Teresa, né? Assim, não tem aquela coisa de você vir um outro espaço para aquele ali é o lugar onde eu não posso acessar. Na verdade, pode, né? A brigada é um espaço que aqui não tem para brigar. Não, tem sim, né? Não existe isso. São populações. Obviamente, a questão de saneamento básico, de estrutura, ela é necessária. Você não pode exigir de um jovem, quando a gente fala questão de meritocracia, por exemplo, você não pode exigir do jovem uma consciência, uma postura no qual ele não tem acesso. Eu já visitei comunidades aqui, onde o lado de fora da comunidade é melhor do que o lado de dentro da casa desse jovem. Então, esse tipo de acesso a essa realidade na primeira fase da personalidade, ela enraiza na personalidade daquele jovem uma violência, sim, porque ele sofre essa violência. Claro. Né? E a gente precisa trabalhar isso, como a gente diminuir a violência que esse jovem recebe, para que ele possa entender que, olha, o meu futuro ele pode ser diferente. Né? Bom, já na perspectiva dos moradores do bairro Menino Deus, a gente fica pensando, além das iniciativas para tentar promover mais segurança, se há também esse interesse da comunidade em resolver esses problemas básicos que a gente já citou, por exemplo, como a questão das pessoas que vivem na rua e estão ali em estado de vulnerabilidade social. A prefeitura, porque quando a gente fala da Brigada Militar, a gente está falando de um poder ligado ao governo do Estado. Aí, por exemplo, nós, no tratamento dessas pessoas que estão na rua em vulnerabilidade social, já remete ao serviço, por exemplo, municipal. Sim. A prefeitura tem, assim como vocês relataram que a Brigada Militar tem buscado o diálogo e a solução dos problemas, a prefeitura tem se mostrado assim, solícita? Na verdade, o que ocorre é o seguinte: cada vez mais o número de usuários do crack naquela zona aumenta, infelizmente. Sim, o crack, como eu já falei, é uma droga barata, digamos assim, e nós temos buscado, enquanto associação, parcerias, inclusive com
fazendas de recuperação de drogados, para fazer um encaminhamento de jovens que estão ali, que a gente sabe que não tem outra solução, que dormem ali. Isso a associação diretamente com... Diretamente com algumas entidades aí, instituições de pessoas que ou já tiveram nessa situação, já foram drogados, enfim, já passaram isso na sua vida e se regeneraram, digamos assim, e hoje buscam ajudar as pessoas. Em relação ao município, à prefeitura, mais especificamente, nós temos a Secretaria de Ação Social, a FASC, que tem o dever de efetivamente proporcionar a essas pessoas uma vida mais digna, uma vida um pouco melhor. Porém, e nós temos nos reunido esporadicamente com esses órgãos, mas eu sou bem franco em dizer que eu não vejo, por parte da prefeitura, que deveria buscar tirar esses jovens da rua e fazer um encaminhamento, eu não vejo assim um empenho maior. Não vou fazer uma crítica e dizer porque eles não querem. Talvez não tenham condições, como a própria brigada não recebe muitas vezes condições de efetivo, de material humano e outros materiais para desempenhar seu trabalho. Mas, efetivamente, em vez de diminuir esses jovens nas ruas do bairro Menino Deus, a gente vê aumentar. Sim. Então, nesse diapasão, assim, fazendo uma análise, percebe-se, então, que os órgãos públicos, a Prefeitura Municipal, efetivamente não está dando conta do recado no sentido de proporcionar políticas públicas, não só tirar os jovens, mas outras coisas. A iluminação pública é importante, a ocupação das praças públicas são importantes, e, sem dúvida nenhuma, a retirada desses jovens e um encaminhamento para uma recuperação, para que eles não voltem, como eu já disse antes, a delinquir. Eu só queria fazer um adendo assim, nessa fala, dessa questão, que é uma coisa muito importante. Os usuários de droga, eles são um mal da sociedade. Tanto o Menino Deus ele sofre com o aumento de usuários na rua, mas as comunidades elas também sofrem bastante. E essa luta que a gente tem com o crack, ela é muito desigual. O crack ele vai mais rápido, ele chega mais rápido, ele vai mais longe do que as nossas ações, do que a gente deveria. Então, essa questão da drogadição, ela é algo que ela precisa ser estudado e ela precisa ser tratado com prioridade. Sim. Mas não só na questão de retirar o jovem, volta a falar da questão da prevenção, para que esse jovem não acesse. Aí, por exemplo, quando você fala da questão da prefeitura, né? A CUFA, hoje, nós somos a primeira instituição social no Brasil a ter uma república que abriga ex-pessoas em situação de rua, juntamente com a FASC. A FASC fez uma parceria junto com a instituição e nós temos uma casa que fica ali na Vila Jardim, chamada República Junto, onde por meio dos programas da prefeitura são encaminhadas pessoas que querem alterar o estado, que a gente nem fala, não são moradores de rua, não, são pessoas em situação de rua, porque a rua não é casa, ninguém mora na rua, né? A pessoa está em situação de rua. Só que para você acessar, existem diversas complexidades. Porque uma coisa é o jovem que está em situação de rua por causa da droga, outra coisa é um senhor de idade que já mora na rua há muito tempo, outra coisa é um jovem que é usuário, e aí é um outro trabalho. Então, existem complexidades que não só a prefeitura, mas o poder público ele precisa entender que a gente precisa atuar. Cada situação é uma coisa diferente. Bom, eu quero agradecer a disponibilidade de todos de estarem aqui. Vou reservar um minuto final para o Tenente-Coronel da Brigada Militar, o Tenente-Coronel Stumpf, para que ele tranquilize a população de que a Brigada Militar está trabalhando e a gente pode ver aqui, tanto na periferia, todos são bairros da cidade, são regiões da cidade, estão buscando trabalhar junto com a Brigada Militar em ações de curto, longo e médio prazo. A gente ainda quer que evoluam as ações em médio e longo prazo. Mas a curto prazo, a Brigada Militar está na rua e está trabalhando da forma que pode, não é, Tenente Coronel? Não é da forma que pode. Nós estamos atuando como sempre atuamos e vamos continuar atuando diuturnamente para garantir a segurança da comunidade. Fora isso, esse programa da Avante hoje, o trabalho da Avante, da operação, ela é algo que está dando muito certo. A ideia é muito boa. Nós estamos assim porque está dando fruto e o trabalho está sendo diretamente naqueles locais de maior criminalidade. E normalmente local de maior vulnerabilidade hoje. Então, a atuação está sendo muito premente, está tendo muito positivo para a sociedade e para todo o Estado em si, e toda a população está participando e está assim, havendo uma interligação
entre a própria Brigada Militar e a comunidade, pelo trabalho que a Brigada vem desenvolvendo. Obviamente que dificuldades se tem, né, por toda a situação do Estado em si, mas a Brigada, independente da situação do Estado, Sim. ela continua o seu trabalho no dia a dia a garantir a ordem pública à É sociedade. um dever de todos nós, devemos colaborar com a Brigada Militar, especialmente com informações nessa área de inteligência muito importante. Mais uma vez, obrigado a todos e a gente quer uma Porto Alegre cada vez melhor para todo mundo. Nesse momento, tem muita gente querendo uma Porto Alegre melhor lá na Esquina Democrática. Pode botar na tela aqui rapidinho para a gente fechar. Nesse momento começa uma manifestação, a gente pode acompanhar aí na Esquina Democrática, na zona central de Porto Alegre, é uma manifestação pedindo a redução da passagem de ônibus, né, esse valor de R$ 13,75, e a gente pode então acompanhar que a manifestação começou na zona central de Porto Alegre.